Deputado Colato, nós temos aí uns 7 minutos para responder a alguns questionamentos do ouvinte que está interagindo conosco. Primeiramente, deputado, o Afonso, ele faz uma pergunta ao senhor. O diretor do PMDB de Chapecó tem autonomia de responder pelos 3.000 filiados que o partido possui para tomar uma decisão de ir para o governo municipal? No mínimo, deveriam ter sido consultados esses filiados. O que o senhor acha disso? O Afonso lhe pergunta. Olha, Pedro, na verdade eu já coloquei essa posição. A instância máxima do partido é a convenção. E a convenção municipal de 2008 disse que nós teríamos candidato a prefeito e vice, foi Buligão e Colato, e que nós disputaríamos a eleição e não entraríamos numa outra coligação. Essa proposta, esse acordo que está sendo ventilado aí, já vem em 2008. Eu lembro muito bem que... Peidão, Aristides, o Crestani, foram falar com o candidato da época, João Rodrigues e Caramori, e foi oferecido 2 secretarias e ajuda aos vereadores para a campanha, né, do PMDB. E nós não aceitamos, né? Resolvemos ter candidato, né? Foi tido candidato a prefeito e vice, largamos os nossos candidatos e essa foi a decisão da convenção. E aquela decisão ainda não foi desfeita, né? Só vai ser desfeita essa decisão a partir do momento que tiver outra convenção. Exatamente. E não o diretório. Então o diretório não tem autonomia para fazer isso. Com certeza foi uma coisa forçada, manipulada, né? E que os nossos companheiros do PMDB, o qual eu peço para que se juntemos nesse processo, que todos ajudem a nós salvar o PMDB, né? Porque, na verdade, onde é que estão os outros 11 partidos que estavam junto com a coligação João Rodrigues e Caramori? Desapareceram praticamente. Hoje ficou o DEM, ficou aí o PMDB, ficou o PT. Claro que nós temos outros partidos valorosos aí, o PP, o PTB, o PSDB, mas todos estão embaixo do braço do forte do DEM, que não deixa ninguém sobreviver. E o PMDB não pode fazer isso, o PMDB não pode ser um partido de aluguel pela sua estrutura, pelo seu tamanho, ele é muito maior que qualquer um de nós, né? De mim, daqueles que decidiram, e com certeza não tem essa competência legal, e nós queremos uma convenção. Foi isso que eu propus, inclusive, né, para a decisão de tomar essa decisão, que se fizesse a convenção. Infelizmente, o nosso presidente do partido, Luciano Buligão, não nos ouviu, né, fez uma decisão de diretório, nem todos estavam presentes, eu mesmo com o titular só fui saber na segunda-feira à tarde que estava em Brasília, que no outro dia ia ter essa reunião do diretório, não se disse lá qual era a pauta, eu não sabia qual era a pauta que ia ser discutida, e se foi colocado essa questão, e aqueles que estavam lá decidiram. E muitos dos que estavam lá vieram falar comigo, e eu até cobrei, mas como que você botou favorável? Como é que eu ia fazer, né? Fiquei num constrangimento, uma pressão que teve lá, uma coisa assim, que eu não podia votar contra. Então, e foi a votação aberta, inclusive, imagina você lá no meio de uma pressão dessa, e por incrível que pareça, o próprio presidente, né, votou, o primeiro que votou, já induzindo ao voto, quando o presidente tem que ser o voto de Minerva, o voto de desempate, né, e se resguardar para o último voto. Então, com certeza, não tem essa competência legal, e eu vou ver nas instâncias que estão aí. Inclusive, Pedro, isso pode se considerar com uma infidelidade partidária. Por que a infidelidade partidária só é para quem tem mandato? Não. Os dirigentes também têm que ser fiéis aos estatutos que eles assinaram e concordaram em cumprir os estatutos do partido. Então o enquadramento também tem que ser aos dirigentes, né? E principalmente, né, os nossos 2 vereadores que votaram favorável e têm mandato. Então, praticamente, eles estão praticando uma infidelidade partidária. E aí nós temos que discutir também, não só a infidelidade de quem tem o mandato lá, ou do que trocou de partido, mas as ações dos dirigentes e das pessoas que têm aí, que têm mandato, que tomam posições diferentes daquilo que o partido prega, daquilo que o partido fez, daquilo que a convenção decidiu. Então, nós vamos discutir esse assunto ainda aí. Eu espero que essas pessoas revertam essa posição, não assumam agora, reflitam, né? Eu faço um apelo aqui aos nossos 2 vereadores, Aristides, o Nilson, ao Buligão, né, ao Sander, que sempre dizia aqui que essa administração era a administração de inaugurar a pintura de meio fio, né, que batia forte, foi uma maior posição na questão da Casan, do episódio da Casan, que brigou ferrenhamente contra o João Rodrigues, que queria municipalizar a Casan, e agora, de repente, virou concordando com tudo, tá tudo certo, nos deixam para lá. Será por quê? Então, eu acho que as pessoas têm que saber disso. Se querem ir, vão, mas que digam para a população por que foram, qual é o motivo que estão do lado lá,
para que não fique aí, né, as pessoas sendo enganadas achando que foi uma posição de partido, de projeto de Chapecó. Qual é o projeto? Me explique qual é o projeto que está sendo discutido, né? Se for uma coisa boa que o PMDB tem sim o que contribuir, então vamos colocar, olha, prefeito, está aqui a sugestão, quem sabe se faço isso, vamos buscar verba lá, tem aqui o nosso deputado. Então, eu acho que sim. Agora, simplesmente ir para lá, para um projeto que ninguém conhece, é uma coisa complicada e com certeza o Afonso tem razão em dizer que não tem competência e eu também concordo com ele. Bom, Tiago, caro amigo deputado Colato, sou filiado ao PMDB e estive atento às notícias das últimas semanas. A respeito do PMDB fazer parte da prefeitura, o que mais nos surpreende é que o nosso PMDB está priorizando os cargos só para 2 vereadores e um suplente que se chama Dino Dalla Rosa. E sequer não chamaram todos os suplentes para uma conversa. Isso é uma injustiça com quem colocou a cara para bater. Assim, a indignação do Tiago é a nossa também, né? Porque eu, inclusive, fui candidato a vice numa posição praticamente do partido, do Pio Moreira, que veio aqui em Chapecó no dia, né, para fazer com que acontecesse isso, porque não deixou e não queria que o PMDB fosse na coligação de João Rodrigues e Caramori, e agora você acaba novamente aquele caciquismo que sempre comandou aqui o PMDB de Chapecó. Por exemplo, o Dino da Rosa reclama tanto que não se elegeu, mas ele tinha praticamente todos os cargos de confiança, ele que comandava, ele que nomeava professores, diretores, e os outros vereadores reclamavam conosco, que era da majoritária, olha, mas nós não temos ninguém que faz campanha para nós, e ele monopolizava isso tudo, né? E depois você não se elegeu, colocou a culpa no deputado Colato, porque assim, né, eu não culpo ninguém, eu acho que não deu os votos, o eleitor não quis votar, tem que respeitar, né? E ele ficou, então, criando confusão, trazendo esse encaminhamento do partido para entrar na prefeitura, para acertar o lado dele. Na verdade, queria ser vereador, não conseguiu, porque os vereadores não se licenciaram para ser secretário, não sei do que, mas, enfim, ele sempre esteve nesse processo como um cacique do PMDB e não se conforma, né, de perder esse espaço, mas ainda continua tendo influência. Inclusive, eu sempre digo assim que o Luciano Buligão ouve muito Dino e pouco partido, né? E aí acaba cometendo erros que vai pagar um preço por isso, com certeza, partidário, político e de história política dentro do PMDB. Ele, como presidente do partido, teria que ser o primeiro que está ali resistindo e brigando para manter o partido vivo, forte, organizado para as próximas disputas e não simplesmente entregar o partido para uma coligação que não se sabe se vai acontecer no ano que vem, que aliás, essa história eu acho que já está escrita, né? Outra vez foi assim, cultivaram e se aproximaram do PMDB oferecendo a vice-prefeitura, sabendo que João Rodrigues já tinha um projeto da próxima eleição, porque é assim que o João faz, ele sempre pensa na próxima eleição, e ele acabou achando que ia ser vice de João Rodrigues. Claro que não ia entregar, porque o João Rodrigues sabia que ia ser candidato a outro cargo na metade do mandato e não ia entregar para o PMDB. Isso é uma inocência total na política, pensar que o DEM ia entregar para o PMDB. E essa história aconteceu lá atrás. Chegou no dia da convenção, indicaram o vice do DEM, deixaram o PMDB falando sozinho e vai acontecer isso não. Escreva aí, grave isso, que o DEM vai colocar outro candidato a vice, não vai ser o PMDB, e vai novamente levar o PMDB nessa conversa até lá, e que nós vamos ficar sem candidato, porque aí não se preparou todo um time. Então, acho que essa história nós já conhecemos lá em 2008, e nós não somos inocentes para não ver que está se desenhando a mesma coisa para 2012. Paulo, ontem no Fantástico passou uma matéria sobre as lombadas eletrônicas de várias empresas do país. Uma delas é que administra as lombadas de Chapecó. O senhor não acha que deveria ser feita uma auditoria, já que o seu partido ingressou recentemente no governo municipal? Olha, essa questão foi levantada na eleição de 2008. Eu lembro muito bem aí que houve um levantamento, ou menos o PT denunciou essa questão. Me parece que até tem alguma coisa na justiça já rodando sobre essa questão. Mas claro que sim, eu acho que política não é para ganhar dinheiro. O cara que entra na política é para trabalhar para o povo. Servir o povo e não servir. Não ser servido. E não é para ganhar dinheiro. Então as pessoas têm que ser transparentes. Eu acho que dinheiro público é um dinheiro sagrado, tem que ser respeitado, né? Se tem problema, aí está o Ministério Público que pode olhar. Outras questões, o pessoal discute muito a questão do lixo, né? Que vem lixo de fora do Paraná, não sei se as pessoas sabem, aqui para Chapecó, para ser tratado aqui, que é um absurdo, né? Saiu uma lei agora aí, mas só
proibiu a vinda de resíduos de frigoríficos, o restante está vindo para cá, não sei porquê, o lixo de Chapecó vai para Saudades, que tem lixão aqui, não é utilizado. Então, essas coisas têm que ser levantadas, esclarecidas, e está aí o papel dos vereadores, né? Os vereadores têm que fiscalizar isso, essa é a função. Aqui não tem Tribunal de Contas Municipal, então quem tem que fazer isso é os vereadores, que tem que exatamente buscar essas soluções, buscar fazer esses levantamentos, a fiscalização, que, aliás, é a primeira função da oposição, fiscalizar o Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, todos os níveis, né? Você tem o pedido de informação, e pela Constituição, se o vereador pedir essa informação aqui na Câmara é um pouquinho diferente. Na Câmara Federal, a Constituição é bem clara, diz assim, você pede um pedido de informação, tem 30 dias para o Executivo responder sob pena de responsabilidade criminal. Aqui no município, nas câmaras de vereadores, normalmente tem que ser votado, né? Se o requerimento passa ou não passa. Eu acho que é uma coisa errada, porque a Constituição diz bem clara. Você tem que fazer. Lá na Câmara Federal, você faz o requerimento, não tem nada que votar. Simplesmente o presidente da casa manda para o ministro, ele tem 30 dias para responder qualquer assunto que você tenha dúvida. Aqui eu não sei como é que funciona isso, que tem que ser votado. Aí como a oposição tem minoria, né, não consegue votar os requerimentos e por isso não é fiscalizado. Então tem que resolver isso e com certeza eu acho que temos que fazer transparência em todas as atividades municipais, estaduais, federais. O poder público tem que ser fiscalizado e tem que aplicar bem os recursos que é do povo. Bom, para encerrar, deputado, a Maria pergunta o seguinte: até gostaria que o senhor falasse a respeito dos salários dos deputados e senadores e as regalias que os deputados e senadores têm, roupas, calçados, viagens, assistentes, secretárias e tudo mais. E não tem um balancete de quanto custa um deputado para os brasileiros. Olha, Maria, eu queria dizer a você que toda função pública tem um custo, né? É um funcionário público, quando vai fazer qualquer atividade, ele paga o salário, as viagens dele, o telefone, a luz, o carro, enfim, a sociedade banca isso. O deputado não deixa de ser um funcionário público, servidor público, né? Que está lá temporariamente, mas tem um mandato e faz esse trabalho. E, na verdade, o salário dos deputados era 15 mil, 16 mil, ficava em 9 mil líquido, passou para 26 que parou aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é, inclusive, a Constituição que diz isso. Então, tirando aí 27% de imposto de renda, mais 11% de previdência, sobra aí 14, 15 mil. E assim, as pessoas falam, quanto que você ganha? Agora, quanto que você gasta, ninguém fala. É só sair com a gente para saber o que você gasta para exercer as atividades. Eu não sei, eu não entendi o negócio de calçado, roupa, eu não tenho nada disso, tenho que comprar do meu bolso, né? O carro é meu, eu tenho que pagar despesas e por aí afora. Então, eu acho que o deputado custa realmente para o Brasil. São 513 deputados de 200 milhões de brasileiros, né? Então cada 300 mil, 350 mil tem um deputado, e depende do custo que se fala. Se o deputado trabalha honestamente, se traz recursos, se vai buscar resolver os problemas da população, ele não custa muito. Se ele vai lá para ganhar dinheiro, para ficar rico, para fazer malandragem ou para atender interesses pessoais, aí ele custa muito para o Brasil. Se vamos dizer que dê 100 mil por mês, que não é do deputado, você tem toda a assessoria, você tem os gabinetes que você tem que pagar, o pessoal acha que é 100 mil, 60 mil é de funcionários, não é? 30 mil é passagem aérea, é telefone, despesa de escritório, essas coisas todas. Se custar 100 mil por mês, vamos dizer que seja então 1.200.000 por ano. Eu digo para você, em 4 anos de mandato, só para Santa Catarina trouxe mais de 50 milhões de reais. Então, para Santa Catarina, eu realmente dei um lucro aí de quase 45 milhões de reais durante o meu mandato. E só falando isso em termos de recursos que se traz. Agora, depois tem aí todo o trabalho que a gente faz, que a gente ajuda aí a agricultura, ajuda a economia, ajuda a saúde, a educação, a segurança, enfim. É um trabalho que realmente é muito importante. Agora, o pessoal às vezes reclama do deputado que ganha 15 mil, 16 mil, e não briga com o Ronaldinho, ganha 1 milhão por mês, né, que joga mal, né, que é gordinho lá, com um ratinho na televisão que ganha 500 mil, né, um Datena que ganha 500 mil e mete o cacete em todo mundo, dizendo Faustão que o Faustão ganha 1 milhão, e aí tá tudo certo, né? Então, eu acho que nós temos que colocar as coisas no lugar e ver, então, quem é quem merece, você não merecer, né? Tem que mandar embora através do voto aqueles deputados que não trabalham, mas eu faço jus àquilo que trabalho. Aliás, não recebi nem o salário do aumento ainda, porque não era deputado e não sei exatamente quando que vem, mas deve ser em torno de 15, 16 mil que líquido vai para a conta dos deputados. CYJ 746. Rádio Super Condá AM 610.
Emissora classe A do Sistema Contar de Comunicação. A marca do jornalismo líder.